O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual a gente segue com a tradição do programa iniciada na primeira temporada do Guilherme Casarões comentar o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, além de outras repercussões da nossa quebrada latino-americana em Nova York. Bueno, e como o Felipe já tinha adiantado, essa semana não teremos um bloco específico sobre a América Latina, mas a nossa cara Silvia Colombo mandou um áudio sobre as impressões dela em relação aos discursos dos representantes do nosso subcontinente nas Nações Unidas. Olá, meus amigos. Hoje não estou com vocês no estúdio, porém, para não deixar que a quebrada latino-americana seja fagocitada aí por acontecimentos dramáticos como a crise do Cáucaso, eu preparei aqui algo sobre as participações dos líderes latino-americanos na Assembleia da ONU, Infelizmente, aqui no Brasil existe uma tradição de cobrir especialmente e quase que unicamente a participação do presidente brasileiro, algo da participação do presidente americano, obviamente, e um outro destaque. Mas eu acho que escutar esses líderes nesse cenário, nessa plenária, é muito interessante porque, claro que são discursos pré-elaborados, muitos deles protocolares, mas ajudam a gente a localizar em que mundo estão, aonde estão com a cabeça vários dos nossos líderes, E eu começo aqui chamando a atenção para o fato de que a questão climática predominou, pelo menos na fala de vários dos líderes que eu acompanhei, talvez aí entrando já na onda que foi aberta ali pelo secretário-geral, Antônio Guterres, ao dizer que, enfim, a crise climática havia aberto as portas do inferno e que, se nada mudasse, a rota do mundo atual levará a um aumento de temperatura de 2,8 graus, um mundo perigoso e instável, disse ele. Bom, nesse sentido, eu acho que o melhor discurso, o discurso mais sintonizado com a gravidade desse caso, desse aspecto da nossa vida contemporânea, foi o do colombiano Gustavo Petro. Nos últimos tempos, a gente vem falando das dificuldades do Petro em governar, basicamente, Ele que está com pouco apoio do Congresso, não conseguiu entregar muitas das reformas que prometeu, porém, eu não vi perder nesse um ano de mandato as suas convicções com relação ao meio ambiente. Algo que julgo que o presidente Lula tenha perdido um pouco, Enfim, embora a nossa situação tenha melhorado com relação ao governo Bolsonaro com Lula no poder, o desmatamento teve uma queda, algumas iniciativas estão sendo feitas. Eu vejo o Lula muito preocupado em não melindrar também os interesses do agronegócio. E o Gustavo Petro fala sem papas na língua sobre isso, Inclusive, ele acabou ali fazendo uma mistura de crítica ao Zelensky com o discurso ambiental. Ou seja, ele questionou, diante do Volodymyr Zelensky, que estava na audiência, estava na plateia, ele questionou por que países europeus e muitos países do Ocidente estão dando armas, tanques e assim alimentando uma guerra que já deveria ter acabado e que está desviando a atenção da humanidade para o assunto principal, que seria o da mudança climática. E aí ele citou outras guerras, como, por exemplo, o conflito entre Israel e Palestina, outros conflitos que ele crê que já deveriam
ter terminado para se concentrar no assunto que realmente interessa. Fez uma autocrítica com relação às guerras ou aos conflitos que há na Colômbia, mas lembrou, aí num ataque aos Estados Unidos, que são os yuppies de Manhattan os grandes responsáveis pelo fato de a droga latino-americana ser impulsionada pela vontade desses yuppies de consumirem drogas, e que isso é que causa que se formem cartéis de narcotráfico tão poderosos como temos hoje na América Latina, e também falou do impacto do narcotráfico no ambiente. Enfim, e que enquanto isso com os yuppies não aconteceria nada. Foi um discurso bastante enfático, também usou palavras fortes, do tipo, estamos avançando sem titubear até a extinção da humanidade. E, enfim, recolheu aplausos ali. Precisamos ainda ver se até o fim do mandato ele avança mais pelo menos nesse aspecto, né? Embora já tenha começado. E, enfim, não entrou em detalhes mais políticos, de política local, sobre o seu desgaste. Um outro que eu creio que falou bastante bem foi Gabriel Boric, do Chile, de quem a gente falou bastante no episódio anterior, por causa dos 50 anos do golpe. Também colocando muito acento na questão ambiental, falando sobre o quanto o seu país, o Chile, é um país vulnerável a queimadas. Diz que, enfim, as manifestações de 2019, que desarranjaram um pouco, desequilibraram a política do país, também fez o país não prestar tanta atenção a isso. Ele fez uma explicação um pouco para inglês ver ali do que foi desde 2011 até 2019, depois até hoje, o processo pelo qual houve uma degradação da institucionalidade chilena. Mas a ênfase foi mais na questão ambiental e na questão da imigração no norte do Chile, imigração de venezuelanos, que é uma coisa que inclusive o prejudica eleitoralmente, porque o número tem crescido muito, e é uma questão que a gestão Boric ainda não conseguiu controlar, ou conseguiu torná-la mais humana, ao mesmo tempo menos predatória ali para as regiões para onde eles estão indo, né, onde não há trabalho, etc. Enfim, voltou a falar da nova Constituição, disse que, apesar de ser identificado com a Constituinte anterior e com a ideia de trocar de Constituição, as pessoas se enganam se acharem que ele não vai aceitar uma Constituição nova, uma Constituição que não tenha como bandeiros as metas e as propostas que ele mesmo tinha feito e que apoiava na Constituição que foi rejeitada em setembro do ano passado. Fez uma nova defesa enfática da democracia, como ele já tinha feito há alguns dias no Chile. Enfim, e foi bem vocal contra a guerra da Ucrânia, uma posição aí diferente do Petro, né? Enfim, colocando dando seu apoio basicamente à Ucrânia. Depois ele se encontrou também com o Zelensky e foi bastante solidário com ele, né? Outro que falou também bastante bem foi o Luiz Arce, presidente da Bolívia, país do qual a gente não tem falado muito, mas que também estava sofrendo um desgaste forte econômico e climático aí no período pós-pandemia. E ele lembrou um aspecto muito importante e interessante, que é bastante presente, principalmente nos países andinos, né, no Equador, na Bolívia, na própria Colômbia, que é a ideia de que a essa altura da história da humanidade seria bom que
que se voltasse a olhar para a cosmogonia indígena latino-americana, né? Aquela que tem entre seus conceitos o conceito de viver bem, né? Vivir bien, ou bien vivir, né? Que basicamente propõe uma nova relação com a natureza, uma relação que não é predatória, mas que é uma relação de benefícios mútuos, né? E que tá faz parte da ancestralidade dos indígenas da América do Sul. E o Arce lembrou isso como uma das coisas um dos elementos que deveriam ser olhados e revisados para ajudar nesse momento aí dramático de crise climática, né? E aí eu chamo a atenção também de dois líderes que fizeram praticamente só propaganda. Um deles é o Lacage-Pou, que tomou ali a palavra para dizer como os investimentos estavam crescendo no Uruguai, convidando outros investidores a irem, falando da estabilidade, das regras claras do Uruguai, enfim. E acabou dizendo umas coisas que são típicas do pensamento dos liberais, né, e que, contrastando com a realidade do mundo hoje, não parecem muito corretas, né? Por exemplo, uma frase que ele usou foi: objetivamente, hoje estamos vivendo num mundo melhor do que no passado. Não é exatamente o que nós vemos, né? A gente, obviamente, ele se refere aí a uma questão material, de desenvolvimento tecnológico, mas não que a humanidade esteja vivendo melhor, né? Grandes porções da humanidade não estão vivendo melhor. Isso é fato, né? E um outro que também fez bastante propaganda de si mesmo foi Nayib Bukele, o nosso proto-ditador ali de El Salvador, que fez mais uma vez um elogio, uma defesa das suas medidas contra o crime, das quais a gente já falou bastante aqui, grandes prisões, o fato de ter colocado um pouco mais de 2% da população salvadorenha de trás das grades, e com isso não há controle, não há como saber o quanto de abuso de direitos humanos está ocorrendo, mas sabemos que sim, está ocorrendo, que muitas pessoas morreram sob a custódia do Estado. Mas Bukele disse que não liga para os críticos, porque os críticos não davam bola para a situação do Equador, segundo ele, até outro dia, e agora não param de criticá-lo. Enfim, houve uma fala do Alberto Fernandes, mas eu até desviaria dela um pouco, porque de fato o Alberto Fernandes já é praticamente um ex-presidente, né, com o modo como se está dando a fervilhante eleição argentina e o modo como ele fracassou como presidente, tanto para seus eleitores como para a oposição. Isso só tem aparecido mesmo nas fotos desses encontros e cúpulas, né? Coisa mais interessante que ele disse ali foi atacar o embargo a Cuba, e fez muitas críticas ao FMI, com quem a Argentina tem uma dívida enorme. Depois eu fiquei relativamente bem impressionada com o discurso da Dina Boluarte, do Peru, que é a contestada presidente do país depois da tentativa de autogolpe do Pedro Castillo e sua prisão logo depois. Eu achei que eu nunca tinha ouvido ela falar assim, em público, e ainda mais numa ocasião dessa. Ela falou com muita segurança, falou palavras em quechua, com todas suas raízes indígenas, entreteve ali a audiência, falou muito da pobreza atual que consome o Peru, dos temas da imigração, e nessa questão do ambiente, ela pôs muito acento nos estragos que vem fazendo no sul do país o fenômeno do El Niño, e que ela gostaria de ter atenção e apoio internacional para enfrentar esses estragos. Foi mais ou menos isso. Claro, havia outros líderes latino-americanos, mas esses foram os que eu ressaltei, que eu gostei de escutar. E, bem, esse é um pequeno resumo aqui do que eu concluí a partir do que disseram os nossos líderes. Bom, eu não esqueci da minha dica cultural. Eu queria indicar aqui uma série que está na Netflix,
já tem 3 temporadas e se chama Occupied. Não tem nada a ver com a América Latina, mas tem muito a ver com o que está ocorrendo hoje no mundo, na guerra da Ucrânia, a Rússia. Obviamente a série não é documental, é uma série de ficção, mas uma ficção que foi feita antes da guerra da Ucrânia, antes da invasão das tropas russas a território ucraniano, mas que eu entendo como um pouco visionária. Na série, a Rússia faz uma invasão light, digamos assim, da Noruega. E essa invasão light, que a princípio é aceita pela União Europeia, porque parece um tratado em que os dois têm algo a ganhar, essa invasão light vai ficando uma invasão pesada e muita coisa colocada em jogo. O primeiro-ministro da Noruega começa com um estadista nórdico clássico, democrata, a quase se transformar num sujeito que atua na clandestinidade para lutar contra a invasão russa. É muito interessante, tem 3 temporadas, não sei se vai ter uma 4ª, mas as 3 valem muito a pena e compõem uma história com começo, meio e fim, que eu acho que, de algum modo, ajuda a colocar luz ao que está acontecendo aí no nosso mundo. Obrigada, gente! E, pessoal, como eu mencionei antes, algumas notícias a gente vai repercutir melhor semana que vem, tá? Sobre a agenda bilateral do Brasil em Nova York, né? São notícias que não vão envelhecer rápido, nada disso. E antes da gente ouvir a nossa análise do nosso querido Guilherme Casarões sobre o discurso do Lula na ONU, a mencionar, né, citar que o Brasil foi mencionado por 2 países nesses primeiros dias do debate geral da ONU. Tá? Lembrando que começou na terça-feira, dia 19, e eles vão até terça-feira, dia 26. Estamos gravando esse programa hoje no dia 22, sexta-feira, tá? Os discursos de hoje não deu ainda para a gente analisar mais aprofundadamente, então semana que vem também vai ter um bloco sobre ONU. Então, pensando nos dias 19, 20 e 21, o Brasil foi mencionado 2 vezes. Uma delas foi no discurso do Suriname, tá? Quando foi mencionada a cúpula da Amazônia, que foi realizada há pouco tempo em Belém do Pará, e a outra foi pelo presidente Marcelo Rebelo de Portugal, tá? Quando ele fala que Portugal é candidato a ser um membro, né, integrar, né, um membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2027-2028, e ele disse que apoia que Brasil e Índia sejam membros permanentes, assim como tenha um membro permanente da posição africana comum e também um representante dos pequenos países insulares. Nesse caso, ele não mencionou se esse representante dos pequenos países insulares seria uma representação permanente ou não, se seria criar uma nova região, né, dentro a rotatividade. Mas então, o Portugal apoiou abertamente Brasil e Índia como membros permanentes no seu discurso. Bem, agora vocês ficam com a análise do professor Guilherme Casarões do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, na sequência, passemos para as efemérides da semana que vem. Olá, pessoal do Xadrez Verbal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Casarões e mais um ano, mais uma Assembleia Geral. Eu estou aqui a convite do Felipe e do Matias para poder falar para vocês o que eu achei, minha avaliação desse discurso presidencial do Brasil que sempre inaugura os trabalhos do debate geral da Assembleia Geral. E esse ano em particular eu estou aqui em Nova York, não participei do evento em si, mas também tomei um pouco do pulso do que estava acontecendo aqui na cidade nos dias do evento, que ainda está acontecendo, e tive boas reações, boas impressões em geral da fala do presidente Lula nessa abertura da Assembleia Geral. Mas deixa eu falar do que eu, em particular, achei do discurso. Eu achei, para início de conversa, um discurso muito bom e muito diferente do que a gente estava acostumado a ouvir nos últimos anos. E aqui eu não me refiro só aos discursos do ex-presidente Bolsonaro, mas desde a Dilma, lá por 2012, 2013, a gente vê um processo de internalização do discurso presidencial do Brasil na ONU.
no sentido de que a política interna passa a ser mais importante do que a própria política externa, contradizendo um pouco do espírito do que era tradicionalmente o discurso do Brasil de abertura, que buscava oferecer, por um lado, um grande diagnóstico sobre o mundo e, por outro lado, um conjunto de soluções, uma posição do Brasil sobre como se podem endereçar essas questões de uma maneira geral. Então, com esse discurso do Lula, o primeiro do seu terceiro mandato, ele volta à tradição de fazer um discurso totalmente voltado para a política externa e com um grau de sofisticação que raramente a gente vê vindo de um presidente ou de um representante do Brasil nas Nações Unidas. Né? Há discursos emblemáticos na história, como o do Araújo Castro, de 1963, dos 3Ds, desarmamento, desenvolvimento e descolonização. E eu diria que esse discurso do Lula, de 2023, vai também ficar para a história, na medida em que ele faz não só um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo no mundo, da realidade internacional, dos problemas globais, como ele oferece uma resposta brasileira que está, eu diria, à altura das grandes aspirações da política externa brasileira, pensada, né, a partir da perspectiva de um país emergente ou de um país com uma grande relevância internacional. Então, assim, em linhas gerais, eu diria que há muito tempo um presidente brasileiro não se posicionava de maneira tão clara diante dos problemas globais, e o discurso do Lula, né, ele se organizou em 4 eixos. Isso também foi uma coisa interessante, a maneira como ele desenha o diagnóstico e oferece soluções. O primeiro desses eixos, eu diria o mais importante, foi um diagnóstico dos problemas do mundo a partir da dimensão da desigualdade. Na visão do Brasil, a raiz de muitos conflitos e tragédias no mundo está na disparidade de renda e de oportunidades. E eu pessoalmente acho que esse diagnóstico faz muito sentido, né? Não é novidade que o Brasil relacione os problemas globais à dimensão da pobreza, da fome, da desigualdade, mas pela primeira vez se coloca isso de maneira textual, de maneira muito clara no discurso das Nações Unidas. Então, mesmo que o argumento não seja novo e mesmo que a busca do desenvolvimento esteja aí na política externa brasileira desde pelo menos a década de 30, com o governo Getúlio Vargas, quando se define que a política externa tem que ser um instrumento para o desenvolvimento, tanto para dentro quanto para fora, trazer isso para o centro da discussão me parece muito correto por parte do presidente Lula. E, enfim, é uma visão que o governo abraça de alguma maneira. 20 anos atrás, em particular, o Brasil já se destacava como liderança nas políticas globais de combate à fome e à pobreza, e muito da reputação do presidente Lula vem justamente desse engajamento com temas importantes de natureza social, desde a sua primeira passagem pela presidência, e resgatar isso, inclusive com elementos dos próprios discursos anteriores que ele fez, do primeiro deles em 2003, me parece algo muito interessante dessa fala do Lula. E me agradou, sobretudo, a proposta de pensar a redução das desigualdades como objetivo síntese da Agenda 2030. Que isso não está, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas essa ideia que ele falou até de um 18º objetivo me parece muito fortuito. Eu também achei correta a avaliação, muito realista, por sinal, de que a maior ação coletiva da ONU, que são justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em prol do desenvolvimento, pode se tornar o seu maior fracasso caso os países falhem em cooperar, justamente buscando o cumprimento dessas 17 metas estabelecidas lá em 2015. E é importante também destacar que o tema do desenvolvimento ele ganha destaque na ONU no pós-Guerra Fria, e eu até escrevi com um amigo, que já devem ter ouvido aqui no Xadrez também, o Davidson Lopes, um artigo lá em 2009, em que um dos comentários que a gente faz não é exatamente o eixo central do texto, mas é o de que a autoridade política das Nações Unidas ela decorre menos do exercício da coerção, porque afinal de contas a ONU tem capacidades muito limitadas de resolver conflitos por meio, por exemplo, do uso da força, mas essa autoridade está muito ligada justamente à capacidade de avançar agendas ligadas ao bem-estar dos povos. Então a ONU tem aí uma vasta, um vasto leque de organizações e de agências, justamente para trazer uma expertise técnica e para trazer boas práticas internacionais que possam ajudar a avançar a agenda do desenvolvimento internacional, e daí que vem
pelo menos um pedaço da autoridade política da ONU, mesmo em crise, mesmo passando por dilemas, mesmo diante aí de um questionamento generalizado do multilateralismo, a ONU ainda se sustenta, se ancora justamente nessa sua capacidade. E o problema da desigualdade e a solução oferecida pelo presidente Lula, que é a solução via desenvolvimento, permitiu ao presidente brasileiro endereçar vários temas conexos, desde a taxação dos mais ricos até a igualdade salarial entre sexos, que são políticas públicas que a gente quer também implementar para dentro, passando por direitos humanos e regras mais justas para o comércio internacional e as finanças globais. E, naturalmente, a desigualdade também foi o gancho para o segundo grande tema trazido pelo presidente, que são as mudanças climáticas. A esse tema em particular, Lula dedicou grande parte do seu discurso falando dos riscos da crise do clima e do papel do Brasil nesse contexto, o que inclui, inclusive, políticas para a Amazônia. E foi muito oportuna, inclusive, a menção feita pelo Lula ao Pacto sobre Preservação das Florestas Tropicais, assinado no fim do ano passado pelo Brasil, pela Indonésia e pela República Democrática do Congo, que tem muito a ver com essa grande agenda, né, ambiental, no seu aprofundamento aí de biodiversidade, por exemplo, que é um tema que havia saído um pouco do radar internacional. E esse certamente é um caminho muito necessário para a gente garantir a estabilidade das emissões de gás do efeito estufa e a biodiversidade. Bom, o terceiro tema abordado por Lula foi a crise global das democracias. E aqui, claro, sempre tem um espaço para crítica a supostas ambiguidades da política externa brasileira no tratamento de regimes autoritários de esquerda, como a Venezuela e Nicarágua, que não aparecem no discurso, aliás. Mas vale lembrar que o Brasil não costuma usar a tribuna da ONU para acusar países específicos. O mais perto que a gente chegou disso foi na crítica à espionagem norte-americana, feita pela então presidente Dilma Rousseff, na Assembleia Geral da ONU de 2013, né, quando havia acabado de estourar aquele escândalo da espionagem da National Security Agency americana. O Obama não se desculpou e ali o governo Dilma aproveitou para fazer uma crítica dura aos Estados Unidos. Mas, de uma maneira geral, pela própria natureza do discurso da ONU, não dava para esperar, por exemplo, um ataque direto à Rússia, né? Uma crítica muito, muito contundente à invasão da Ucrânia. O que deu para fazer foi enquadrar a guerra na Ucrânia como um fracasso do multilateralismo, no que também acho que o governo brasileiro tem razão. Aqui, é claro que há toda uma discussão filosófica, moral sobre responsabilidades, mas a continuidade, né, o percurso desse conflito também tem a ver com a incapacidade, né, multilateral em si endereçá-lo de maneira adequada. Mas o diagnóstico, voltando ao tema da crise das democracias, associando-a ao modelo vigente do capitalismo e ao aprofundamento das desigualdades, também me parece uma avaliação muito correta. Tem gente que critica aí o uso da palavra neoliberalismo, que acabou virando uma espécie de significante vazio nos últimos tempos, mas na literatura que trabalha justamente com, né, essa crise da democracia, ou que em inglês se chama de democratic backlash ou backsliding, muita gente fala que a crise de 2008, justamente o colapso daquele modelo canônico do capitalismo liberal, ele foi justamente o ponto inicial da ascensão de populismos, especialmente de extrema-direita, e a sua plataforma, que eu cito Lula, nacionalista, conservador e autoritário. Então, me parece também um diagnóstico e uma argumentação muito, muito corretas. E como tese política a ser defendida, eu acho que, além de correta, essa é uma tese corajosa e adequada. A democracia ela não prospera diante da escassez e a democracia certamente não se reconstrói diante da desigualdade. E, por fim, o quarto e último ponto foi a crise do multilateralismo. Como eu tinha antecipado, esse foi um tema que também perpassou o discurso do Lula. E ele volta ao final para resgatar esse tema e tratá-lo de maneira mais específica. Eu insisto que, para manter os canais de diálogo com a Rússia e com o Ocidente, falar da Ucrânia sob essa perspectiva da crise foi o melhor que o Brasil poderia fazer. E, de fato, também, como eu já falei, a permanência da guerra se deve à paralisia do sistema multilateral de resolução de conflitos, que nasceu em 1945 e se adaptou muito pouco desde então, seguindo inalterado mesmo frente às transformações profundas da ordem internacional, e talvez seja justamente por isso que ele não funcione direito. E se é verdade, como Lula diz no discurso, que o BRICS surgiu do imobilismo da governança econômica, é possível que, diante de tantos conflitos internacionais que a gente vem testemunhando nos últimos tempos, um novo modelo de governança política também seja necessário. O Lula, que fique claro, ele não vai tão longe, né? Ele não chega a propor esse novo modelo de governança, mas ele mantém o compromisso do governo brasileiro
com uma fórmula histórica, né, de reforma do Conselho de Segurança que é defendida pelo Brasil há muitos e muitos anos. E segundo Lula, o aprofundamento das desigualdades, somado à incapacidade da atuação firme da ONU na resolução de conflitos e promoção do diálogo, faz com que injustiças globais se perpetuem em todos os cantos do mundo, sobretudo no sul global. E essas injustiças se traduzem em conflitos, golpes, violações de direitos humanos e restrições econômicas graves, que foram também destacadas e muito bem destacadas no discurso do presidente. E, mais uma vez, eu achei correta e adequada a relação entre esses fatores, que nunca ficou tão evidente num discurso brasileiro nas Nações Unidas, e me surpreendeu, sobretudo, a capacidade de amarração do discurso do Lula. Além dos 4 eixos que eu descrevi acima, eu diria que há 2 outros elementos, um dito e um subentendido, para a gente concluir. O dito: Lula responsabiliza o retorno da geopolítica das grandes potências pela perpetuação dos problemas globais em suas múltiplas dimensões. E o chamado à indignação diz muito sobre isso. O subentendido: o Brasil não está só de volta, mas também está muito disposto a exercer uma liderança que lide construtivamente com todas as questões que fazem parte desse diagnóstico feito pelo Brasil. Se o país estará à altura desse papel, só o tempo dirá. Mas, pelo visto, vontade política é o que não falta.